ele tinha um propósito, que aquilo fosse a regra de fé deles. E através daquela regra de fé, eles alcançariam os desejos e os anseios do coração. Nós vemos lá em Deuteronômio 28 as bênçãos e maldições. As bênçãos são poucos versículos que ilustram dizendo se eles mantivessem aqueles poucos princípios ali estabelecidos, eles seriam prósperos. Aonde fosse, eles alcançariam misericórdia. Aonde fosse, eles alcançariam resultados na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Mas se eles transgredissem aqueles princípios, aí vem quase o dobro de versículos falando de maldição. Então nós sabemos que a obediência gera vida e a desobediência gera morte. Os profetas, eles tinham um propósito, chamar a atenção daquelas pessoas para o arrependimento, para que voltassem para os princípios fundamentais que havia sido estabelecido, porque seria através deles que eles alcançariam graça aos olhos de Deus. Seja bem-vindo, Gael. Então, o que nós vemos? Muitas vezes, as pessoas elas são muito levadas pelo passado. E o passado deve ficar aonde? No seu passado. E o nosso passado religioso, nem todo ele é louvável. Por quê? O profeta Jeremias, no capítulo 16, versículo 19, diz assim: nós só herdamos mentiras de nossos pais. Naquele momento, ele está ali vendo a situação dos judeus, total descaso com a obediência aos princípios dados a Judá, aos israelitas, que eles haviam abandonado, rejeitado os princípios fundamentais, rejeitado o verdadeiro profeta para seguir o falso profeta. O falso profeta, ele mente tanto que chega uma hora que ele acaba acreditando na mentira. Então é muito temerário nós não nos fundamentarmos na Bíblia, mas nos fundamentar em livros extra-bíblicos, ou em lendas, ou em mitos, para justificar a nossa fé. Eu fui muito grato durante muitos anos, quase 30 anos, porque eu agradeci a Deus que eu pertencia a uma igreja que ela tinha um diferencial, por ela guardar o sábado, por ela não ensinar a questão alimentar, e eu comparava com as outras religiões, e eu me sentia grato a Deus por ele ter me permitido estar naquele meio. Mas bastou um texto bíblico para que o meu castelo ruísse. Numa roda de discussão teológica, eu defendendo os princípios daquela religião, e eu era um especialista no assunto, um irmão nosso, ele já provavelmente já é falecido, porque na época ele já era idoso, ele me chama do lado e diz assim: irmão, eu estou vendo toda a sua, sabe, essa sua garra, essa sua determinação para ensinar as pessoas. Mas nem tudo aquilo que nós cremos é verdade. E eu fiquei chocado. Por quê? Porque ele era o ancião, era o principal de uma das principais igrejas que pertenciam à igreja que eu frequentava. Ele era famoso. Ele vai para casa e estuda Hebreus. De momento, eu fiquei chocado. Fui para casa, quando eu comecei a ler o livro de Hebreus, fui lendo capítulo por capítulo por capítulo, de repente, 30 anos acabaram em 30 segundos. Quando eu li um texto ali em Hebreus que dizendo o seguinte, que Jesus entrou uma vez por todas no Santo do Santo.
céus e está à destra do Pai. Aquilo acabou comigo, porque a igreja a qual eu pertencia dizia que era uma igreja profética e que ela surgiu no término de uma profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eles interpretavam como 2.300 anos. E que Jesus havia ficado 1.810 anos no compartimento santo. E naquele período de 1844, ele adentrou o Santíssimo e começou o julgamento investigativo. E eles diziam, talvez o seu nome está passando no julgamento agora. E eu dizia, mas espera aí. E se eu viver mais 50 anos? Como é que acontece? Aquelas coisas foram sendo cristalizadas na minha mente até que eu descobri que aquilo era uma fraude. E eu fiz questão de tentar interpretar essa profecia de Daniel, quando ele questiona o anjo até quando aquela abominação iria durar. E o anjo disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando eles pegaram 2.300 tardes e manhãs, significavam 1.150 dias, porque havia 2 sacrifícios, o da manhã e o da tarde. Durante 1.150 dias, Jerusalém seria pisada pelos gentios. O templo seria profanado, e foi o que aconteceu. Diferente da época de Púrim, em que a ordem era exterminar todos os judeus, os gregos não queriam exterminar os judeus. Eles queriam tirar a fé dos judeus. Que eles deixassem de acreditar em Jeová, que eles deixassem de acreditar na Torá e passassem a crer no helenismo, no que eles pregavam. O objetivo era esse. E qual foi a atitude de Antíoco Epifanes? A atitude dele foi uma. Proibiu a guarda do sábado, proibiu a leitura da Torá, sacrificou uma porca no santuário, e ele conseguiu atrair muitos judeus. Uma grande parcela dos judeus acabaram aceitando o helenismo. E começaram, então, a se afastar da Torá. Naquela época, Israel era dominado pelos seleucidas. Né? Eles pagavam tributos. Os sacerdotes não estavam querendo se livrar da tutela dos seleucidas. Não queriam se livrar daquilo. Eles queriam a liberdade religiosa. Eles queriam fazer techuvá, o retorno, retornar à Torá, como nós estamos tentando fazer. Eu tenho encontrado dificuldades, por quê? Porque nós vivemos numa geração que nós recebemos muitas mentiras teológicas. E os sacerdotes, entre eles decidiram que eles queriam fazer uma techuvá. E essa techuvá que eles queriam fazer tinha um propósito: trazer de volta a adoração ao templo. E se passaria exatamente 1.150 dias. No último dia, no dia 1.150, os Hasranim, ou asmoneus, que eram sacerdotes, eles conseguiram expulsar os gregos de Jerusalém e de Judá. Os asmoneus, eles eram levitas. Eles adotaram o nome Macabeus. Alguns por aí dizem que Macabeus significa martelo. Tem nada a ver. Macabeus significa Mikamorra Baelim Hashem, que significa quem é forte como tu, meu Deus. Então eles adotaram esse nome, quem é forte como tu, meu Deus, e foram guerrear com o maior exército da época.
O grande milagre profético foi sacerdotes, fazendeiros conseguirem vencer um exército como o exército grego. Quando eles conseguiram expulsar os gregos, eles purificaram o santuário e fizeram uma nova dedicação. A mesma dedicação que Salomão havia feito, eles vão repetir agora. Só que tem um problema. Eles não tinham o compartimento santo dos santos. Mas mesmo assim, eles fizeram a dedicação do templo a Jeová. Até aí, tudo bem. Até aí, a história é clara, é nítida. Há poucas informações sobre isso. A informação mais concreta que nós temos está registrado no livro de Macabeus, no segundo Macabeus, que conta essa história. Infelizmente, a parte cristã protestante considerou esse livro apócrifo. Mas é um livro histórico que traz a verdade sobre o período dos Macabeus. Terminando os Macabeus, eles agora vão assumir a função de rei sacerdote. Então, os sacerdotes, os asmoneus, vão estabelecer um sistema sacerdotal como rei. Eles tinham ali com eles um grupo religioso que era arqui-inimigo deles. Esse grupo era conhecido como Perushim, ou fariseus. Os fariseus, eles eram contrários aos sacerdotes. Por inveja, por não serem sacerdotes, por acreditarem nos ensinos que os seus antepassados passaram a eles, eles introduziram a lei oral, que eles diziam que era uma lei que o próprio Deus havia dado a Moisés, mas não há relato algum sobre esta lei, essa lei oral. E esta lei oral... Pois não, Evelyn, pode falar. Oi, Evelyn, você levanta a mão? Acho que não. Não, foi sem. Ok. Então, esta lei oral, criada pelos fariseus, tentava explicar com detalhes como eles deveriam cumprir a Torá. Nós vemos um caso característico, é a questão do Shabat. Até hoje existe uma divisão muito grande entre fariseus que são o judaísmo, e os judeus caraítas, que é da linhagem dos sacerdotes, dos antigos saduceus. Qual é a dúvida deles? O que determina o sábado? Na Torá fala que apenas você não pode trabalhar, mas não especifica que tipo de trabalho. Não dá detalhes em outras coisas, outras atividades que você pode considerar não trabalho, mas que há uma proibição do fogo. Então, a lei oral, esses rabinos criaram para tentar dizer, olha, no sábado você não pode ir além de 1.800 metros. No sábado você não pode fazer isso, no sábado você não pode fazer aquilo. Eles começaram a colocar regras sobre regras, quebrando um princípio que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, que diz que nós não podemos acrescentar nenhum mandamento, ou seja, não podemos criar nenhum mandamento e não podemos tirar nenhum mandamento. Isso aconteceu de uma maneira categórica pelos fariseus, que eram arqui-inimigos dos saduceus. Até o século II da nossa era, não existia nenhuma celebração que falasse que havia tido um milagre na época dos Macabeus de um óleo milagroso, o azeite milagroso. Não existia. Apenas no Talmud que eles citam este óleo, que durou 8 dias, milagrosamente, só no Talmud.
O Talmud é dos fariseus, não é do povo judeu. É essa seita, né? Como nós temos, por exemplo, os adventistas, que eles têm como fundamento os livros de Ellen White. Nós temos os mormons, que têm como fundamento o livro de Mormon. Então, os fariseus tinham como base o seu livro, o Talmud. Era o fundamento deles. E eles, como eram inimigos dos macabeus, eles não contaram o milagre de sacerdotes, fazendeiros, terem vencido o maior exército. Eles ocultam. E eles falam apenas que, quando chegaram ao templo, encontraram apenas 1 litro de azeite. E esse azeite duraria apenas um dia. E durou 8 dias, porque levaria 8 dias para se produzir azeite. Isso é uma mentira. Porque o azeite se produz instantaneamente. Basta você colocar as azeitonas no recipiente, espremer, você tirou o azeite. A diferença daquele azeite, que era o azeite puro, da primeira moagem. Então, ele não soltava fumaça. Mas não é verdade que levaria 8 dias. Isso foi mais uma das invencionices do Talmud. Se você lê o Talmud, você vai ver que tem tanta baboseira ali, tanta fantasia. Uma das fantasias mais absurdas é o golem. O que é o golem? Lá na Polônia, diz que tinha um rabino que fez um boneco de barro. Na testa dele escreveu o tetragrama e ele começou a viver. E esse golem teve vida. E ele vivia durante o dia como shamash na sinagoga. E à noite ele perseguia e matava os inimigos do povo judeu. Está no Talmud. O Talmud fala que a mãe de Yeshua teve um caso com um romano chamado Ben Pantera. E Yeshua era filho desse Ben Pantera. Então são barbaridades, bobagens, que não fazem o menor sentido. E eu posso dizer isso porque eu os conheço, essas besteiras. Eu já li. Voltando para nós aqui. Lembra que no início eu comecei a falar que um texto bíblico desmontou 30 anos de fé? Foi o que aconteceu. Eu comecei a ver se a fé que eu estava professando era realmente real. Se a história do azeite era verdade. E essa história do azeite é mentira. Nunca aconteceu. Os fariseus criaram esta história para encobrir o milagre que Deus havia feito realmente. Que era fazer com que aquelas pessoas vencessem o combate, uma guerra improvável. Então, até pouco tempo atrás, ninguém jamais tinha comentado que Hanukkah estava no Novo Testamento. Porque nenhum dos profetas, nenhum livro canônico fala dessa festa. Apenas o livro de João, no capítulo 10, versículos 22 e 23, diz assim: era a festa da dedicação, e Jesus passeava pelo pórtico. Só isso. Quando você lê o capítulo todo, você vai ver que havia uma insistência por parte dos judeus que Jesus se apresentasse como Messias. Quando Jesus começa a falar que ele foi enviado pelo Pai e as coisas que ele fazia era do Pai, eles tentam apedrejá-lo. E ele desaparece no meio deles. E depois ele vai para o Jordão, porque eles queriam matá-lo. Isso na festa da dedicação. Esta festa da dedicação é a festa que Salomão havia feito quando dedicou o templo, e era a festa também que os macabeus fizeram quando purificaram o templo. De onde surgiu essa história do azeite milagroso? Da cabeça doentia dos rabinos. Eles não queriam dar
a ênfase no milagre verdadeiro. Houve milagre nesse dia da dedicação? Houve. Os judeus conseguiram fazer uma techuvá. Houve um milagre, como nós estamos tentando fazer uma techuvá. Esta história, mas por que 8 dias? Porque nos 1150 dias teve uma festa dos tabernáculos que eles não celebraram. E esta festa havia passado há poucos dias. Eles estavam em guerra, eles não conseguiram celebrar essa festa. Quando eles fizeram a dedicação, eles aproveitaram para fazer tabernáculo Sheni. Aí você vai dizer, de onde você achou isso? Porque a Páscoa também pode ser celebrada 30 dias depois. E os sacerdotes decidiram celebrar tabernáculos depois de tabernáculos. Por quê? Eles conseguiram libertar Israel, purificar o templo e resolveram celebrar os 8 dias de tabernáculo. Os fariseus pegaram esses 8 dias, criaram a Hanukkah de 9 braços, para celebrar 8 dias. Isto não existe na Bíblia, isso existe no Talmud. O Talmud não é Bíblia, não é confiável. O grande milagre da dedicação foi a libertação, a techuvá, o retorno, que foi ignorado, né, por eles. Quando os messiânicos começaram a estudar, e eles eram adeptos, nós sabemos que tem messiânicos que são fanáticos pelo Talmud, e eles tentaram ajustar essa subida de Yeshua para esse dia de dedicação, que era um feriado, a esta festa. Foi um ajuste, mas que não se sustenta. Por que não se sustenta? Nenhum profeta falou disto, nenhum apóstolo falou disto, nem o próprio Senhor Yeshua falou disso. E outra coisa, o livro de João é um livro complicado, porque ele foi muito mexido. Se você começar a fazer uma leitura cronológica, como nós pretendemos no futuro breve, eu estou trabalhando nisso, nesse livro aqui que eu estou escrevendo, não é livro, é uma agenda que eu estou escrevendo, esses estudos sobre a cronologia dos evangelhos. Você vai ver que João, eles colocam 2 festas de Páscoa, que não deu 6 meses. Quando você começa a ler, você percebe que aquilo ali foi um enxerto. Os tradutores, ao fazer o enxerto, colocaram essa festa. Aí a pergunta que você faz, por quê? Porque Eusébio de Cesareia começou a pregar que o ministério de Yeshua foi de 3 anos e meio, quando cronologicamente foi de 1 ano e alguns dias. Mas para que a contagem desse 3 anos, ele introduziu, os tradutores colocaram no livro de João este enxerto, que não é um enxerto kasher, foi uma coisa colocada. Outro detalhe também que chama a atenção é que quando você vai ler o livro de João, dá a impressão que ele está falando na terceira pessoa. Em João capítulo 5, você vai ler e ele diz assim, e era a festa dos judeus, quando deveria ter escrito, e era a nossa festa. Por quê? Ele se coloca como não judeu, porque é um enxerto. Jesus, Yeshua, já havia dito que o joio seria semeado no meio do trigo. O semeador saiu semear a boa semente. Veio o inimigo e semeou o joio. Então, preste bem atenção. Essas imposições, essas colocações fazem com que apenas aqueles que estudam a palavra de Deus percebam por que João, o discípulo amado, iria escrever, e era a festa dos judeus, como se ele não fosse judeu. Por quê? Porque foi um enxerto. Então, respondendo à pergunta de muitos, que muitas pessoas me fizeram hoje, Jeremias nos fala, nós só herdamos mentiras de nossos pais.
existe sim uma festa chamada Festa da Dedicação, né? Que não é uma festa bíblica, mas é uma celebração que o povo de Israel fazia a partir de Salomão, que os judeus faziam na época de Jesus. Não era 8 dias, era apenas um dia, uma celebração de gratidão a Deus pela Techuvá, pela restauração do templo. Yeshua vai pegar o gancho e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo estava em trevas. Então, se você, como eu, celebrei durante muitos anos Hanukkah sem entender, hoje nós entendemos que Hanukkah significa Techuvá, restauração, que os macabeus foram restauradores. Eles restauraram o verdadeiro culto e fizeram uma festa de dedicação. Então, nós temos que fazer uma festa de dedicação. Fora disso, não há sustentação bíblica. Não havendo sustentação bíblica, a minha posição pessoal, a posição da Sheolan, é que nós não vamos ficar fora do que está escrito. Dos judeus religiosos, apenas o judaísmo criou esta fábula, esse mito. Os caraítas não celebram, os samaritanos não celebram, os falachas não celebram, porque desconhecem que essa festa ela vai surgir a partir do século II com outro objetivo. No século II, a igreja de Inácio de Antioquia, que havia apostatado, já celebrava, no final do 10º mês, o nascimento do Messias. Quando, no século IV, Constantino vai estabelecer que ele nasceu nesse período. Qual foi a preocupação desses judeus? Criar uma festa para tirar a atenção dos judeus, porque a festa que os romanos faziam era muito atraente. Os protestantes criaram, em dezembro, uma festa chamada Festa de Ação de Graças, para que os protestantes evangélicos não celebrassem o Natal. Os judeus aproveitaram da atualidade e fazem de Hanukkah um tipo de Natal, para que os judeus não celebrem o Natal. E, por sua vez, o Natal é celebrado. E hoje tem evangélicos celebrando Ação de Graça, Hanukkah e Natal. Então, tudo isso não é para nós. Se nós queremos uma techuvá escritural, uma restauração genuína, nós não podemos simplesmente ficar abraçando doutrinas que não fazem parte das Escrituras Sagradas. Então, aqueles que me perguntaram, nós celebramos Hanukkah, nós celebramos a festa da dedicação, como um feriado, como um dia especial. Mas não celebramos a questão do azeite milagroso, porque isso é uma mentira, não existiu. Nós somos proibidos de criar leis, mandamentos. Nós não podemos. Quando Deus deu o Espírito Santo para Bezalel, em toda a arte, Deus mandou fazer uma menorá de 7 braços. Não existe na Torá nenhuma citação de uma menorá de 9 braços. Aí cabe a cada um. Talvez você fale, mas eu acho que está legal. Eu imagino que seja assim. Quem sou eu para dizer o contrário? Nós não temos tais costumes, porque não está constando no nosso livro, que é a Torá. Essa é uma invencionice dos fariseus. Então, muita informação que nós temos hoje, ela veio no nosso próprio DNA. Se você observar, o DNA é muito forte.
No começo, nós estávamos conversando com a irmã Vera, com o Rochelle, e comentamos alguma coisa sobre doenças que vêm pelo DNA. Nós vemos costumes por exemplo, de meus netos têm costumes de outras pessoas, de um tio, porque já vem no DNA. Então, muita informação que nós temos, e talvez aquela informação deixou a gente extasiado, deixou a gente, nossa, que coisa. Aquela informação está no nosso DNA, mas não significa que é real, não significa que é verdade. Nós temos que a nossa visão tem que estar fundamentada nas escrituras sagradas. Se passar da escritura, sejamos anátema. Por quê? Tudo que tinha que ser revelado já está revelado nas escrituras. O Espírito Santo só vai dar confirmação no que está revelado nas escrituras. Nós temos que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre a verdade e o engano. Entre as informações que nós temos e as informações que nós acreditamos ser verdade. A primeira vez que eu senti o chamado de Deus foi numa igreja evangélica, numa igreja cristã, quando um quarteto cantou uma música em hebraico. Eu nem sabia o que era hebraico. Nunca tinha escutado aquilo. E quando eu ouvi aquela música em hebraico, aquilo entrou na minha mente e não saiu mais, até eu descobrir que eu tinha ascendência judaica. Só que os meus pais, os meus avós e bisavós e tataravós não falavam hebraico, mas estava no meu DNA. E quando eu vi aquela música, o meu cérebro detectou. Então nós temos que começar a ser mais maduros espirituais. Não existe essa festa de 8 dias. Foi festa dos tabernáculos, fora de tempo. O que existe, sim, é um período que você pode se dedicar à restauração. Não tem problema nenhum. Se você, durante 8 dias, quiser fazer 8 cultos de restauração de Techuvá, é ter bênção. Mas não saiba de uma coisa, não houve esse azeite. Ao contrário disso, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você for olhar, hoje mesmo eu vi no meu Facebook que ele passa coisa de 2020. 2020 eu estava celebrando Hanukkah. Porque eu não havia entendido aí. E isso não me faz menos ou mais sério ou menos sério. Não. A verdade ela é progressiva. Nós vamos aprendendo e vamos colocando em prática. Eu um dia fui trinitariano. Hoje sou monoteísta. Eu um dia só guardava o sábado. Hoje eu guardo as festas bíblicas. Então você perceba, eu acreditava que eu ia morar no céu. Hoje eu acredito que os mansos herdarão a terra. É um processo. Então, ajustar a nossa techuvá, a nossa restauração, não é assumir que nós estávamos errados. Nós não havíamos entendido. E isso é a reação do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos alertando. É o Espírito Santo nos chamando a atenção. E aí você vai fazer as suas pesquisas, você vai na história e você vai encontrar a resposta. Então, meus amados, o que eu queria passar para vocês é exatamente isso. São 21h38, nós temos ainda alguns minutos para as 9 horas. O Roche Bruno está por aí, se ele puder direcionar para que os irmãos possam tirar suas dúvidas ou dar sua contribuição, será bem aceito. Shalom, shalom, meus irmãos. Rabino, muito obrigado por esta live, muito esclarecedora, né? Enquanto o Rabino estava falando aqui, eu estava me lembrando de um texto, né, que está no livro de Josué, né? Escolhei hoje a quem vocês vão servir, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então, você é livre. Você pode escolher, né? Se você quer celebrar ou não. Mas ignorante nós já não somos mais depois dessa ministração, não é mesmo? Então, muito esclarecedora a aula do Rabino, a mensagem. Né? O Eterno não perde o controle de nada, meus irmãos. O Eterno não perde o controle de nada. O homem pode tentar manipular, mas o Eterno, ele nos mostra a realidade, não é mesmo? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui algumas oportunidades. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Vamos lá, irmã Vera, por favor. Irmã, gostaria de acrescentar algo, tirar alguma dúvida? Fique à vontade. Eu, como o Rabino Laércio, também já comemorei Hanukkah, né? Mas quando eu fiz Teshuvah, que eu entendi que Yeshua era a luz do mundo, né? Eu passei a dedicar esse dia a Yeshua, a luz do mundo, como o Rabino falou. E até eu gostaria de mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem ver, que a minha câmera está parada. Esse livro aqui se chama Biologia da Crença. Esse livro, ele fala a respeito do que o Rabino falou, sobre as nossas lembranças do passado, né, que a gente tem, lembranças, que são lembranças que tudo que a gente vive fica registrado no nosso DNA. E então as lembranças que a gente tem não são lembranças nossas, a maioria delas, né, a grande maioria delas, porque a gente tem pouca experiência nessa vida ainda, né? E isso cai por terra a reencarnação, né? Que não existe essas lembranças de vida passada porque eu vivi isso em outra vida. Não, não existe isso. Quem viveu foi os teus antepassados, eles passaram por isso, deixaram, como foram vivências muito fortes, ficaram impregnados no nosso DNA. Então, não existe isso. Então, isso já é uma teoria que caiu por terra, biologicamente registrado, né? Então, não existe mais isso. E eu agradeço ao Rabino por ter falado sobre isso, porque quando eu também fazia o acendimento de velas, eu passei a entender que Yeshua era a minha luz, eu não precisava de velas acesas, né? Então, eu parei de fazer isso há alguns anos atrás, também faz uns 3 anos que eu não faço mais, e é isso, Yeshua para mim é a minha luz hoje, então eu não preciso de outra luz, né? Minha irmã, fala o nome novamente do livro, achei interessante. Vou procurar esse a livro. biologia tem vídeos, inclusive, no YouTube desse autor, que é o Bruce Lipton, Biologia da Crença. Ele é muito interessante, ele é bem técnico, né, de biologia, mas ele fala basicamente isso, que todas as nossas lembranças ficam impregnadas no nosso DNA, né? Sim, Tem porque coisas que que acontece? Eu pesquisei muito sobre o reencarnação, sobre o kardecismo, todas essas coisas, e eu falei, tudo isso é fantasia. Por quê? Porque muitas coisas que eu tenho hoje, muitas informações que eu tenho, são de antepassados meus que trouxe no DNA, que eu mexi e o cérebro traz essa informação. É interessante. Muito obrigado por nos passar essa informação desse livro. Depois eu posto a foto do livro para vocês, quem quiser procurar. Muito obrigado. Muito interessante, irmã Vera. Muito obrigado. Gostaria também de passar a palavra, irmão Ângelo. Irmãos Ângelo. Shabbat Shalom. Que a tecnologia aqui, ela me dá um show de vez em quando. Eu sou a retardatária, né? Bom, eu já conversei até com o Rabino, existe algo espiritual ainda não muito claro sobre essa verdade ali, sobre Hanukkah. Para mim, isso é uma coisa pessoal minha, mas não discordo em nada do que o Rabino falou, a gente já conversou, porque eu também não sou tida à tradição, né? Eu conheci a tradição judaica, eu fui levada ao Eterno a aprender toda a tradição judaica, a realmente ser uma mulher judia. Quando eu cheguei no ponto em que eu percebi que para negar Yeshua era 2 palitos, por causa disso, eu disse, não,
Não, não foi isso que Yeshua trouxe, e a verdade que ele trouxe foi exatamente de uma Torá espiritual e de que muitas coisas na tradição, elas acabam anulando o sacrifício de Yeshua. É uma luta, partilhar isso com os meus amigos que seguem na Teshuvá tradicional, né? Realmente é uma luta, mas e uma coisa que o Rabino falou sobre identidade, eu já falei na quinta-feira para as mulheres também, é algo que o Eterno tem cobrado muito, posicionamento, de que nós temos que nos posicionar com a nossa identidade. Não é, não é. Então, é escritural? Então é escritural. Então, você tem que abrir mão da tradição, você tem que abrir mão da assimilação, né? Que é exatamente o que o Rabino falou ali de comemorar a ação de graças, comemoram o Natal, comemoram o Hanukkah. Então, assim, tá uma assimilação. Eu acho que o nosso compromisso na Teshuvá é realmente sermos diferentes, sermos o sal para gerar essa sede e termos essa identidade. Sim, sim, não, não. Essa é a minha visão a respeito disso. Obrigada, Rabino. Shalom, shalom. Amém, irmã Rosângela, muito obrigado pela contribuição. E eu estava... Uma palavra só. A irmã Rosângela falou uma coisa que me chamou a atenção e imediatamente eu me lembrei de Yeshua. Yeshua é questionado pelos fariseus, diz o seguinte: os seus discípulos não seguem a tradição dos anciãos. Eles não dizem, os seus discípulos não seguem os ensinos de Moisés. Os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões. E Yeshua respondeu, e vocês transgridem a Torá por causa da sua tradição. Tradição é porta para transgressão. Tradição é porta para rejeitar Yeshua. É natural. Quem começa a seguir tradição, em pouco tempo, não tem espaço na vida dele para Yeshua. Não tem espaço para o Espírito Santo. Acaba. Não tem espaço para a Torá. Porque a Torá não tem nada a ver com tradição. E eles vão se sobrecarregar tanto de tradições que o mais importante, que é receber o Ruach, como está lá em Joel 2, não vai acontecer. Muito obrigado, irmã, por fazer eu me lembrar da questão da tradição. Eu ainda vou falar mais uma coisa, complementando isso que o Rabino falou. É que a gente tem que entender, quem tem essa conexão espiritual e entende sobre uma palavra que a gente ouvia muito e que, por causa do judaísmo e da tradição, a gente vai perdendo isso. Legalidade. Legalidade espiritual. Quando você faz isso que o Rabino falou, que isso é a porta para negar Yeshua, que você coloca a tradição assim, portas de legalidade espiritual. E quando você faz isso, isso te encanta, isso te envolve tanto que realmente eu vi muito acontecer, né? Eu vivi isso, o Eterno me levou para ver, e aí o Eterno me disse assim: eu trouxe vocês no caminho contrário. Primeiro vocês conheceram a minha presença através do Ruach HaKodesh. Depois vocês estão conhecendo a Torá. Porque o povo da tradição primeiro conhece a Torá e a tradição dos ancestrais. Mais tarde, se Deus quebranta o coração, eles têm a oportunidade de conhecer o Ruach HaKodesh pessoalmente, mas são muito poucos. Perfeito, perfeito. Amém. Muito, muito importante. Hoje eu conversando com um rapaz, ele falou, não entendo. É tão claro quando vocês ensinam. Eu tenho visto o vídeo de vocês, é tão nítido. E por que eu tenho pessoas aqui que estão tão... parece zumbis espirituais. Por quê? Porque o judaísmo que traz a tradição é uma religião mística, de mistérios, é uma religião babilônica. E essa religião babilônica de mistérios realmente faz com que a pessoa fique fascinado por aquilo.
Ele fica fascinado por um kippá, por um talit, pela, sabe, um shofar, por coisas externas e não pelo Espírito Santo. Notem, nos dias de Yeshua, os sacerdotes viviam, né, todos bem vestidos. E Yeshua até fala que o zit-zit deles ia até embaixo. Eles queriam chamar a atenção no exterior. E hoje não é diferente. Mas quando o exterior, daí ele vai dizer, e vocês são sepulturas caiadas, porque por fora é tudo bonito, mas por dentro estão mortos, porque vocês não têm o Espírito. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós somos mortos, porque nós não conseguimos entender a Bíblia. Nós não conseguimos enxergar o plano de Deus na nossa vida. Porque nós achamos que nós, se fizermos aquelas regrinhas, né, fazer amidá, fazer não sei das quantas, e fazer isso, e fazer aquilo, e levantar de manhã, direcionada para Jerusalém, e ali eu fazer aquelas rezas, e ficar ali, né? Tudo aquilo ali vai fazer com que eu alcance a graça. A graça foi alcançada no Calvário. E se eu der o espaço do Espírito Santo na minha vida, eu vou conseguir fazer com que o meu exemplo possa trazer vidas. Nem todas as ovelhas são deste aprisco. Muitas pessoas não vão entender. Outras demoram um pouco mais. Só que nós não podemos deixar de falar a verdade. Mesmo que a verdade nos incomode. Nós não podemos. Nós temos que restaurar. Lembra que eu falei aqui que o termo Macabeus? Cadê? Onde está aqui? Os fariseus traduziram por martelo, porque eles não queriam dar honra para os asmoneus naquele momento. Mas a tradução é Mikamorra Baelim Hashem. Quem é forte como tu, meu Deus? Eles usaram isso como, sabe, um estandarte. Senhor, quem é forte como o Senhor? Nós vamos vencer esses gregos que querem destruir a nossa fé, que querem destruir o teu povo. Então, quem é forte como o Senhor? Quem é forte como Jeová? Então, é muito importante isso. Esse estudo, ele foi além do que eu imaginei. Eu queria tratar desse assunto, porque é notório, é para esses dias, e graças a Deus eu tenho percebido que Deus tem sido maravilhoso com vocês, que tem aberto a mente de vocês também. Amém. Pois não, irmão? Rocha Josias, por favor. Tem um pastor que eu sigo no Instagram, e uma vez ele postou assim: às vezes a minha teologia me dá raiva. Ele escreveu assim, né? Aí ele escreveu: eu não sou nem pentecostal, nem reformado, nem calvinista, nem arminiano. E ele foi falando um monte de coisa dessas questões de títulos teológicos, né? E às vezes eu me sinto assim. Eu não comemoro nem o Natal, nem Hanukkah. Né? Não é nem lá e nem cá. Mas foi tudo que o Rabino falou, né? A gente tem que ficar com o que está escrito. Yeshua, ele travou uma batalha muito grande com os fariseus devido às tradições deles. E a gente não pode, só porque visualmente tradições, se Yeshua estivesse aqui hoje, ele também iria bater de frente. Ele também iria dizer as mesmas coisas que ele disse aos fariseus quando ele estava aqui, carnalmente, né? Então, é muito pertinente tudo que o Rabino falou. Uma coisa também que eu achei interessante, que eu li essa semana, o seguinte, que essa questão de se ler as escrituras para buscar um conselho nelas, começou com os fariseus.
Porque antes dos fariseus, ou era um sacerdote ou um profeta que falava de Deus para o povo, que comunicava o que Deus queria para o povo. Um sacerdote ou um profeta. Quando não, era usado as duas pedras, né, que nós vimos na paraxá passada, o Urim e o Tumim. Eram usadas essas duas pedras para se buscar um conselho do Senhor, né? Tanto que o rei Saul fez isso quando precisou de um conselho. E começou com os fariseus esse costume de porque conforme o Rabino falou, eles não consideravam o sacerdócio da época deles, então eles, de certa forma, tomaram o lugar e eles mesmos buscaram o conselho de Deus. E nós temos esse sacerdócio coletivo. Deus nos instituiu como sacerdotes também dos nossos lares. Porém, nós temos que equilibrar, balancear isso e também buscar o conselho das pessoas que o Senhor colocou como cobertura, como liderança em nossa vida. Então, esse comentário que eu queria trazer para os irmãos. Amém? Amém, Rochese. Muito obrigado. Rochelle, por favor. Boa noite a todos aí mais uma vez. Tem alguém aqui que está só ouvindo vocês aqui, ó. Olhão aqui, já ouviu o Rabino, Rochese. Quando nós abrimos, pessoal, as Escrituras e vemos as festas do Eterno, lá não está escrito Natal, lá não está escrito Hanukkah, lá não está escrito Ação de Graça. Está escrito são as festas do Eterno. Quando eu estudava hebraico, eu procurei um professor e ele me explicou a tradução da palavra dedicação. Inclusive, eu estava até estudando isso com o Rabino, eu parei, né, para cuidar do meu amor aqui, mas nós vamos continuar, Rabino, para chegar naquela conclusão. E o Hanukkah, não quero magoar as pessoas, mas o Hanukkah afasta você de Yeshua. Por quê? Porque, por exemplo, o Roche Bruno vai inaugurar uma sinagoga no Rio. O termo é dedicação. Vai eu, o Rabino Laércio, o Roche Josias, olha, Rabino Josias. E vamos fazer uma festa de dedicação, porque o Roche Bruno vai inaugurar uma sinagoga lá. Vocês estão entendendo? E dedicação fazia ênfase ao seguinte, que naquela época, ninguém ia fazer sacrifício naquele altar que tinha um corpo derramado lá. Tiveram que refazer um novo templo. Inclusive, naquela época, chamavam aquele templo de Herodes, porque Herodes inaugurou aquele altar novamente. Então, você tinha um terceiro templo ali, e você tinha Yeshua ali. E uma das profecias de Daniel era, veria a Grécia, depois Roma, estaria o terceiro templo, e o Mashiach estaria lá. Então, qual é a estratégia deles? Não, nós temos que tirar a atenção da dedicação, da inauguração de um terceiro templo. Vamos colocar uma Hanukkah, porque senão nós vamos confirmar que Yeshua é o Messias. Porque um dos argumentos que os judeus usam é que para o Messias estar na Terra, o terceiro templo tem que existir. E ele já existiu, ele já estava lá. Então, celebrar Hanukkah é um perigo, porque a tradição te afasta de você afirmar que Jesus, que Yeshua é o Messias. Nós vamos terminar esse estudo, Rabino. Nós vamos organizar isso, para que as pessoas possam entender. Nossa, eu estou aqui com o Micael do meu lado, né? E ele veio e foi interessante que ele falou assim, professor, a gente fazia essa festa, né? Eu falei, fazia. Por quê? Porque nós não entendíamos, nós estávamos procurando buscar a verdade. E há um texto maravilhoso, né? Que diz assim, graças a Deus, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós estávamos ignorantes em relação a isso. Quer celebrar as festas do Senhor? Vá lá na Torá. Todas estão lá. Celebre estas festas. Começando pelo Shabat. Que Deus nos abençoe e que nos dediquemos, como diz o Rabino, né? Que nos dediquemos, né? Que nós também somos o templo do Urua, do Espírito Santo. Nos dediquemos em buscar a presença do Urua e em praticar a sua palavra, né? A Torá espiritual, como falou a irmã Rosana. Gael? Obrigado pela oportunidade.
fechou, não tem mais o que se discutir, né? E façamos essa reflexão nas nossas vidas. Shabbat shalom para todo mundo. Shabbat shalom, Rochélio. Rochélio, aí tá bom o negócio, né? Micael, Gael, tem Hélio. Rapaz, o negócio aí é bom. Porto Velho é um povo abençoado. Mas eu queria falar aqui pro Micael, né? O Micael, todos nós, um dia festejamos, né? Hanukkah. Nós aqui no Rio de Janeiro também teve um tempo que nós festejamos, mas nós não tínhamos o entendimento, né? Hoje, como eu disse, já deixamos de ser ignorante. Então a Bíblia fala que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, né? Hoje deixamos de ser ignorantes. Então, por isso que eu citei, né, o texto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaremos pautados somente na palavra. O Rocha Josias gostaria de falar algo mais? Rocha Josias, por favor. Não, eu só queria acrescentar que para esses tempos, né, assim como já foi aconselhado pelo Rabino no grupo do WhatsApp, talvez possa ter alguém aqui na reunião que possa ter perdido as mensagens, é que cada família é um caso, né, e que nós devemos respeitar os nossos familiares, né, e não pensar que nós estamos num patamar acima, que somos melhores. Não, é com muita paciência, com muita calma, né? Aos poucos, aqueles que tiverem o interesse de aprender algo conosco, vão aprendendo aos poucos. Excelente, Rocha Josias. Eu ia até falar exatamente sobre isso, né? Vai acontecer, irmão, dos nossos parentes, né? Estarem celebrando uma festa ou outra, o Hanukkah, ou Ação de Graças, ou Natal. E aí? E como eu fico nessa história, meu irmão? Eu fico com um conselho que a bispa nos deu no grupo. Se você pode, né? Faça uma mesa bonita, ou participe lá com a sua família. Você já não é mais ignorante. Você sabe o que significa aquilo que está sendo celebrado. Mas uma coisa nós não podemos deixar de celebrar é a família, tá, irmão? Nós não podemos deixar, nós não podemos abandonar a família. Você sabe que aquilo ali não é uma festa bíblica, mas a sua família não tem o conhecimento que você tem. Então, não despreze a sua família. Participe ali, fique com eles, abrace, participe das brincadeiras, fique com a sua família, não rejeite a sua família. Você também, estando ali, você é uma forma de também você estar evangelizando, né? Você está ministrando, você está testemunhando, né? Daquilo que o Eterno te fez conhecer. Então, tome cuidado, tá, irmão? Rochelio, gostaria de falar algo a mais? Era justamente sobre isso que eu ia falar, Washington. E eu comemoro aqui o aniversário da Natália. Mas, assim, às vezes, né, aqui eu estou impondo o nosso conhecimento porque é um grupo que está crescendo, né? O Rabino vai me dando as verdades. Mas aqueles que não compreendem, seja calmo com essas pessoas. Aqui, por exemplo, eu sempre fiz, né? E eu fico feliz porque a bispa pôs esse conselho também, né, Natália? Eu nunca deixei de estar com a minha família. Eu sempre chegava e dizia assim, olha, eu vou ser sincero com vocês. O significado Natal, a gente não entende. Mas para nós, estarmos aqui é porque vocês são a nossa família. Vocês são importantes para nós. E as escrituras dizem que nós temos que estar em comunhão com nossos familiares. Então, às vezes as pessoas acabam perdendo muitas coisas porque começa a rigidez com quem não tem conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, aqui a gente fala mais assim, porque as pessoas já têm conhecimento, mas quem não tem, nós temos que ter essa paciência. E a gente, né, amor? Era isso que eu ia falar, a gente sempre celebrou, tanto que hoje até vieram perguntar, vamos estar junto em família, a gente sabe que vocês comemoram. Olha como é que eles falam, a família. Eles vamos, claro que sim, nós somos uma família, né? E eu oro por vocês. Então, que a gente também tenha essa sabedoria, porque é por essa sabedoria que a gente vai ganhando as pessoas e explicando a verdade. Né? Foi excelente a colocação do Josias, era isso que eu ia falar e o Josias falou, né? Perfeito, é isso aí. Amém, meus irmãos. E aqui, uma coisa que eu estava conversando aqui com a Priscila, aqui a gente aprendeu o seguinte, né?
Às vezes as pessoas chegam para nós e nos dão um Feliz Natal, né? Oh, Feliz Natal, Pastor Bruno, Feliz Natal, irmã Priscila e tal. E a gente responde, boas festas para você, né? Que o Senhor abençoe a vida deles. Então, meus irmãos, eu devolvo a palavra ao nosso rabino, já são 10h04, aqui, né, o horário de Brasília. E, rabino, por favor. Muito bem, irmãos. Eu acredito que nós estamos avançando. Eu esqueci de fazer um pequeno comentário. E nós temos que ter cuidado quando passamos as coisas sem observar. Existe uma reza que diz assim: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a acender a Hanukkah. Isso é mentira. Nunca houve essa ordem. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso, né? Outro detalhe, eu também eu não achei adequado hoje entrar em alguns detalhes sobre esta festa também, que está muito ligada à Saturnália, uma festa que havia em Roma. E essa festa era uma festa de 8 dias. Oi, vovô. Oi, meu amor. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas no momento apropriado eu passo para vocês. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que dê um restante de sábado muito bom. Amanhã, excepcionalmente, nós vamos começar às 15 horas e vamos até às 17, lá na congregação. Conto com os irmãos que puderem estar conosco. Peço para que o irmão Wellington, do Rio Grande do Sul, encerre com uma oração. Estou com saudade das orações dele. Shalom. Vamos lá. Jeová Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida, por mais essa semana que passou, por mais esse Shabbat que inicia. Te agradecemos pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento espiritual que recebemos hoje. Te agradeço também, meu Pai, por tudo, pois não somos merecedor, mas a sua bondade é tremenda. Por isso te agradecemos em honra e mérito do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um feliz sábado a todos, em nome de Yeshua, né? A luz do mundo. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom a todos.